neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ao trilhar a longa estrada poeirenta, rumando em direção àquela aldeia, Jesus vê uma mulher que lhe convida a entrar em sua casa para ceiar. Maria aos pés de Cristo ao vir, doces ensinos com ternura, Marta ocupada em seu trabalho, chega ao mestre então murmura: Senhor, não te tens apercebido que Maria a teus pés só quer ficar, deixando-me aqui servir sozinha? Ordena que venha me ajudar. Marta, Marta, andas preocupada, no entanto peço quase nada. Maria escolhe a melhor parte, a qual jamais será tirada. A teus pés, Jesus, eu quero estar, jamais meu coração reter, qual Maria junto a ti ficar, minha vida a te render, minha vida toda a ti Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal.
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ouvintes preciosos, oramos juntamente com o próprio Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, em São João capítulo 17, a partir do verso 11. Agora, vamos notar isto: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós devemos notar uma coisa, que essa palavra que temos, o evangelho que temos, deve fazer com que o mundo nos aborreça. Não que vamos enfrentar o mundo com um complexo de perseguição e agredir ao mundo e chamar o mundo contra a gente, mas basta a luz brilhar para que as trevas sejam dissipadas. Basta você viver a mensagem do dia, a palavra do dia, e você verá como o mundo se tornará seu inimigo, como é de Deus. O mundo diz-se amigo de Deus através de um evangelho interpretado por si mesmo. Nós temos sempre que lembrar de Caim, sempre cultuando a Deus. Mas quando vem, de fato, uma revelação de Deus, veja, você vai ver então um paradoxo muito grande: cristãos contra cristãos, cristão matando cristão. Mas na verdade, não são cristãos aqueles que matam, aqueles que perseguem, aqueles que odeiam a outros por causa da mensagem do dia. A história da igreja mostra o cumprimento disto que está em São João capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. O mundo não está aborrecendo nenhuma denominação, porque seu evangelho não mexe com ninguém. No setor social estão todos iguais. Não há nada que combater, não há nada que protestar.
Mas se você começa a viver a mensagem que Deus enviou nesta era, então você vai ver que essas escrituras se cumprem. Você perde seus amigos, você vai ter até mesmo seus próprios familiares como seu maior inimigo. Jesus disse isto. Embora você se torne a pessoa mais dócil, mais amável, mas simplesmente por não participar das iguarias do rei, aqueles homens se tornaram inimigos de Daniel. Eu pergunto, que mal Daniel fez para aqueles homens do reinado de Nabucodonosor? Nenhum. Que mal Jesus fez para os fariseus? Nenhum. Que mal os apóstolos fizeram para a sociedade, para as cidades, para o povo? Que mal aqueles cristãos que morreram e deram suas vidas, cujo sangue jorrou como enxurrada nas ruas, na chamada Santa Inquisição? Que mal eles fizeram? Simplesmente porque não concordaram com o pacto do paganismo no chamado cristianismo, o que existe até hoje. Doutrinas falsas, doutrina de 3 pessoas, batismo nos títulos, tudo naquele casamento de Herodias com Herodes, de Jezabel com Acabe. Foi que gerou essas doutrinas, esse cálice de fornicação. Então fale você agora de um batismo apostólico e você terá inimigo. Você será excluído da organização. Fale você que quem tem o filho tem também o pai, e quem vê o filho viu o pai, e que o filho que estava no seio do pai, este fez o pai conhecido. Fale você como Jesus disse aqui no final dessa oração: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Por isso é que eles batizaram em nome de Jesus Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome. O Filho trouxe o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? O Filho manifestou aos homens. São João, capítulo 17, verso 6. Muito bem, ouvintes. Agora, vamos pensar em algo muito profundo que temos aprendido em Almas Encarceradas hoje. Encarceradas nos credos, nos dogmas, encarceradas na vaidade, no vício, no tóxico, encarceradas pelo crime, pela revolta e por tantas outras coisas. Você sabe que tudo que o homem põe entre si e Deus é ídolo. A mulher tem se tornado um altar de idolatria. O dinheiro tem se tornado um altar de idolatria. O personalismo, a fama. Deus não pode usar um homem e ele permanecer humilde. Logo ele fica famoso, logo ele cresce. Mas vamos lembrar que às vezes nós pensamos que somos algo muito grande, porém na realidade que somos uns poucos quilos de terra, porque tu és pó e ao pó hás de tornar. Gênesis capítulo 3, verso 19. Então, quando você vê algum homem caminhando por estas ruas, crendo ser algo grande porque tem educação, recorde, isso é somente uma massa de pó. Isso é como uma flor do campo, que daqui a pouco está seca e sua glória se foi. Quando você vê esta mulher aí, andando tão imponente e com vestes tão sumárias, fumando, vestida de shorts e parecendo com homens em suas atitudes e dominando, etc. O que é isto? É um monte de pó. Um monte de pó com lábios vermelhos, com faces rosadas, artificialmente, expondo uma imagem que provoca adultério.
Agora veja, nós já estamos lembrando da natureza do espírito, que é a alma. É a natureza daquela pessoa se expressando através do corpo. Você conhece a natureza da fruta, ácida, doce. Você conhece a natureza da carne remosa? É a natureza daquela carne, é a natureza daquela fruta. E o que aquilo causa? Você conhece a natureza da mulher, do homem. O corpo expressa a natureza do espírito. Expressa então o estado da alma. Isto não é um pensamento teológico. Isto é a verdade, embora reflita como teologia, como um estudo da alma. Mas não é apenas isto. Não é uma filosofia. Isto é encarar a verdade à luz da palavra. Veja o que está provocando aquela natureza. Você chupa limão, o que provoca? Você vê a outra pessoa chupando limão. Você sabe o que provoca? Sua boca vai encher d'água. Quando você vê aquela mulher e a sua natureza está no mesmo estado da natureza dela, o que aquilo vai provocar? Numa linguagem popular, sua boca enche d'água por causa dela. E daí então cumpre-se o que Jesus disse em São Mateus, capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, o que essa mulher, vestida desta forma sumária, está provocando? Adultério. Então, ela vai responder diante de Deus. Embora seja virgem, embora esteja com a Bíblia debaixo do braço, ela vai responder por adultério diante de Deus, porque ela provocou. A sua natureza provocou água na boca daquele homem. E não é isso que ela gosta? Ela não está se preparando consciente e inconscientemente justamente para isto? Sim, amados. São João disse na sua primeira carta, capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isto quer dizer, a natureza do Pai não está nele. Oh, isso é tremendo. Se Deus é amor, é porque sua natureza é amor. Mas não é esse amor, filho. Não é este amor do eros, paixão. É o amor ágape. Você tem que sempre lembrar para você não confundir o amor terreno com o amor divino. O amor divino às vezes te põe em um estado deplorável, torturado, para que então venha assim perfeição, para que a sua natureza terrena morra, para que você venha então ser ressuscitado, nascer de novo com uma nova natureza. Se você pudesse tirar toda a seiva da árvore do limão, pudesse injetar ali a seiva da laranja doce, você não teria um fruto azedo. Você teria um fruto doce, porque a seiva foi trocada. Se houvesse possibilidade. Mas Pedro disse, então quem pode se salvar? Isso é impossível fazer, essa troca de seiva. Pode haver um enxerto. É o que o sistema religioso faz enxerto. Cada um produzindo seu fruto segundo sua natureza. E dizem que todos estão em Cristo, no tronco. Ora, o tronco dá fruto original. Mas cada um que está enxertado na Bíblia, no Evangelho, em Cristo, isso dá simplesmente fruto segundo a sua natureza. Ele não nasceu de novo. Jesus respondeu a Pedro, o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Foi Deus quem criou esta árvore. Ele pode mudar a sua seiva, sem que ela morra. Foi Deus quem criou este homem. Ele pode mudar a sua alma,
a sua natureza. E você morre para o mundo. Aquela velha natureza morreu. Quem mentia não mente mais. Agora você quer completar isso? Abra Efésios capítulo 4 e capítulo 5. Leia os 2 capítulos. Você vai ver então, houve uma mudança, houve um novo nascimento. Aquela velha natureza morreu. A natureza do Espírito morreu. O que tem ali agora, o que mora ali por dentro, é Deus. Deus operando. Se você pode conseguir que esse Espírito, ou essa natureza, concorde com Ele em toda a sua palavra, então essa natureza e o amor para as coisas do mundo morre. Morre então o que veio aí? Um novo nascimento. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Você tem que renascer. Então esta natureza tem que morrer. E a natureza de Deus vem morar em você. Deus é a única coisa que não teve princípio, nem terá fim. Você, a sua natureza, tem princípio, por isso tem que ter um fim. E bom é que tenha um fim agora, antes de partir. Porque aí você se arrepende dos pecados que você cometeu através deste corpo. E você se torna uma nova criatura. E você dá testemunho de seu novo nascimento e do batismo do Espírito Santo, e que a sua natureza foi mudada. Você não é mais aquele precipitado. Você não é mais aquele que puxa o gatilho antes da hora. Você não é mais aquela mulher cujos motivos e objetivos se concentram simplesmente em torno de sua carne. Não. Você não vive só para si mais. Deus é a única coisa que não teve princípio, nem terá fim. É a única coisa que não passa, portanto. E se essa natureza não for trocada, não for a natureza de Deus, nós passaremos. Nós não permaneceremos. Nós não teremos vida eterna. Mas quando isto acontece, nós nascemos de novo e, portanto, não teremos fim. Somos pequenos Messias. Aí está o mistério de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja, quer dizer, Cristo em você. Esse poder que fez você renascer, trocou a sua natureza. A natureza do seu espírito foi trocada. Aquela alma pecaminosa morreu. E agora quem se manifesta aí é Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então Ele tem tomado você em sua economia. Você é parte da economia de Deus. Deus tem tomado o homem terrestre e tem unido com o Espírito eterno. Deus se refletiu nisso porque chegou a ser homem quando veio a ser Cristo Jesus. Porém, na verdade, Jesus Cristo era Deus. Deus estava em Cristo, viveu nele e por meio dele reconciliou o mundo consigo mesmo. E por meio daquele homem perfeito, cada um de nós que somos imperfeitos, podemos ser reconciliados com Deus. A perfeição que Deus vê em nós é sua natureza em nós. É Cristo em nós. Ele não veria nenhuma perfeição em nós, a não ser Cristo. Deus te abençoe, meu ouvinte, enquanto você está aceitando estas verdades pelo poder do Espírito Santo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte,
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Deus é para mim um tesouro sem igual de valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é chegará
amor de Deus nos concede a oportunidade de, nesse instante, todos quantos se aproximam dele, em espírito e em verdade, invocarem o seu nome, para assim também poder receber dele as bênçãos espirituais. Que o Senhor Deus, nesse instante, possa atender a necessidade de cada um, começando pela necessidade espiritual. Nós te suplicamos, ó Pai, que nesse instante as nossas necessidades sejam acudidas pelo Teu Santo Espírito, principalmente as espirituais. Queremos, segundo a Tua palavra, lançarmos sobre Ti todas as nossas ansiedades, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem provido todas as coisas para nós. A salvação, a redenção das nossas almas, bem como também a saúde dos nossos corpos, a direção para a vida enquanto estamos aqui nessa terra. Ordena os nossos passos, segundo a Tua vontade, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, nós estamos vos oferecendo a mensagem que nos prepara para o arrebatamento, para o rapto. E esta mensagem foi pregada nesta era por um mensageiro de Deus. Você vai conhecer, se ainda não conhece, que aquele cordeiro sangrento de Apocalipse, capítulo 5, tinha 7 pontas. E nestas 7 pontas, ele tinha 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. Isso você encontra em Apocalipse, capítulo 5. Ora, na própria Escritura nós vamos encontrar que estes Espíritos, 7 Espíritos de Deus, são 7 mensageiros, que seriam enviados durante as 7 eras da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você encontra em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia Menor, aquelas 7 cartas na Ásia. Então aquilo fala perfeitamente das 7 eras da igreja. Cada igreja daquela representa uma era. Cada era teve um mensageiro. A primeira era foi São Paulo, a segunda era foi Irineu, a terceira era Martim, a quarta era foi Columba, a quinta era foi Martim Lutero, a sexta era foi Wesley, e a sétima era, a última, portanto, Laodiceia. Deus enviou o 7º mensageiro, que, por sua vez, viria restaurar todas as coisas que foram soterradas, que o gafanhoto comeu durante as eras da igreja. Então veja o quanto isso é importante. E esse mensageiro veio como 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Você encontra 7 anjos também, 7 trombetas, 7 taças, os 7 selos do Apocalipse. E tudo isto foi revelado por este 7º anjo, porque nos dias da voz do 7º anjo se cumpriria o segredo de Deus. Quer dizer, seria revelado, se cumpriria todo o segredo. Leia isto aí em Apocalipse 10, versículo 7. Então são 7 mensageiros. E nós temos aqui a mensagem do 7º. Importa agora a sua mensagem.
e você deve conhecê-la. Então, você já está sabendo melhor ainda do que se trata. Qual é o objetivo e o motivo deste programa estar no seu receptor, levando para você a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. É, portanto, a revelação do Apocalipse de todas as Escrituras. Apocalipse quer dizer tirando o véu, quer dizer revelação. Revelação é como um escultor que esculpe ali uma estátua e a cobre, põe uma cobertura sobre ela, e depois, no dia de inaugurá-la, revelá-la ao público. Então tira-se aquela coberta, tira aquilo que estava cobrindo a sua obra. Então ele revela a sua obra. E Apocalipse quer dizer tirando o véu, o que quer dizer também revelação. Isto não é mais segredo para aqueles que têm recebido de fato, por revelação divina, a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Agora nós estamos meditando sobre a natureza do espírito, que é a alma. O corpo humano não é propriamente a alma. Sim, a alma não é o corpo do homem, porém a alma mora dentro do homem. E é justamente aí onde está operando Deus, ou então o maligno. Isso aí é o homem da máquina dirigindo o seu corpo. É a natureza do espírito. E cremos que, estando falando a filhos de Deus, com isso é Deus operando em você. Se você pode conseguir que esse espírito ou essa natureza que você tem concorde com Ele, com Sua palavra, então essa natureza e o amor para as coisas do mundo morre. Ora, isto é o que quer dizer morrer para o mundo e viver para Cristo. Daí então vem o novo nascimento. Porque não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, se é que já ressuscitastes com Cristo. Colossenses 3. Você tem que renascer, para começar. Então, esta natureza tem que morrer. E a natureza de Deus vem morar em você. Então, a natureza do seu espírito fica sendo o próprio Deus. Porque é o único que tem vida eterna, é o único que não passa. Deus é a única coisa que não teve princípio, nem terá fim. Então, Ele tem te tomado em sua economia. Você precisa guardar bem isto, que você está na economia de Deus. Você tem o seu espírito unido com o Espírito eterno. Deus se refletiu e se reflete em você, porque Ele chegou a ser homem quando veio em Cristo. Mas agora, Deus continua sendo homem quando se manifesta em você, através de você. Ora, as obras que eu faço, disse Jesus, não sou eu quem as faço, mas sim o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quando você vê um homem matando, roubando, prostituindo, uma mulher entregue
ao pecado, estas obras quem faz? Não é ela, não é ele, mas sim aquele que habita em seu espírito, está unido com seu espírito, dominando seus sentidos. É aquele que está lá no controle da coisa. É o homem da máquina. Este é Satanás, que inspira desejos malignos. Este é Satanás, é a semente da serpente, que inspira desejo de cultuar a Deus sem revelação, de acordo com um credo conforme Caim o fez. Caim era uma semente da serpente e cultuou não ao diabo, mas sim a Deus. Mas o seu culto foi sem revelação. Por isso não foi aceito por Deus. Enquanto que o culto de Abel combinou plenamente com a revelação de Deus, do Espírito de Deus. Porque a coisa era sangue. Não foi propriamente fruta, mas foi sangue. O pecado foi sangue. Foi para introduzir a semente da serpente. E João disse que Caim era do maligno. Caim não era de Adão. Uma criação original de Deus não poderia trazer um homicida. Sim, isto é perfeito. Por quê? A natureza de sua alma era maligna. E ali então foi proposto matar o seu irmão. Irmão apenas de ventre, porque foi gerado no mesmo ventre que Abel foi gerado. Mas aí está a coisa. Você nunca vai encontrar Caim na genealogia de Adão. Leia na Bíblia e veja. Você nunca vai encontrar que Adão gerou a Caim e vai encontrá-lo entre aqueles 7 até Enoque. Você não o encontra de forma alguma. Você encontra sim João dizendo, trazendo a genealogia de Caim. Ele era do maligno, isto é, da serpente. A serpente seduziu a Eva. Ali então formou uma terceira pessoa, naquela unidade que havia entre Adão e Eva, porque Eva não foi uma criação original de Deus. A criação original de Deus é o homem. A mulher é um subproduto do homem. Então Deus tirou depois do homem a mulher. E ali então estava uma unidade, como essa verdadeira igreja é tirada de Cristo. Deus adormeceu Adão para tirar a Eva. Depois adormeceu a Cristo no Calvário para tirar a sua companheira, sua esposa. Isto não é certo? Está muito bem. Mas quando apareceu uma terceira pessoa naquela unidade, o que houve? Gerou crime, gerou prostituição, gerou cemitérios, injustiças, morte, etc. Tudo foi gerado na introdução de uma terceira pessoa. Agora veja, quando introduziram terceira pessoa na divindade, lá no Concílio de Nicéia, em Roma, 325 anos depois de Cristo, o que gerou aquela doutrina? Gerou morte de milhões e milhões de cristãos. E veja o ódio que os chamados evangélicos têm contra essa mensagem. Porque demonstra, tira o véu, desmascara Satanás, que Deus não é uma unidade composta de 3 pessoas distintas. Deus é uma unidade simples, com 3 manifestações. Deus sobre nós, Pai, Deus conosco, Filho, Deus em nós, Espírito Santo. Mas você vê que eles rangiam os dentes quando Jesus Cristo mostrava de quem eles eram filhos. Está certo? O que aconteceu quando entrou uma terceira pessoa lá no Éden? Crime, prostituição, doenças, morte, tudo que você vê no mundo foi causado ali, começou ali. Veja o que aconteceu quando no Concílio de Nicéia em Roma, 325 anos depois de Cristo, acataram aquela doutrina pagã que eram 3 deuses. E para satisfazer aos pagãos, então fizeram uma mistura. Nós também temos 3, nós temos aqui
Um Pai, um Filho e um Espírito Santo? Isso não tem importância. Aceitaram o primeiro dia da semana, que era dos cristãos, recebeu um nome de domingo, que quer dizer adoração ao sol, dia do sol. Puseram o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, por quê? Aquele era o dia em que os pagãos adoravam, era a festa máxima deles. Jesus não nasceu em dezembro. Em dezembro não havia pastores nos campos, porque em dezembro a neve toma conta de tudo, não tem ovelhas no campo, não há nada disto. Mas por quê? Foi naquele conclave do concílio de Nicéia, que então modificaram o batismo, começaram a batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e a Bíblia está dizendo para você sair dela. Sai dela quer dizer, sai do seu cálice de doutrina, cálice de fornicação. Os outros mensageiros não podiam ter tudo isso, mas o sétimo, sete quer dizer perfeição, restauração total das coisas perdidas. Então Deus não julga aqueles que morreram no passado, na fé cristã, com Lutero, com Wesley. Eles estão na glória, mas os crentes de hoje têm que se arrepender desses pecados religiosos. Se batizarem em nome do Senhor Jesus Cristo, se quiserem ter uma mudança de natureza. Isto é natureza religiosa. Natureza tradição mata, tem ódio. E assim por diante, eles tinham a natureza religiosa. Mas é necessário que essa natureza morra agora, para que a natureza de Cristo se manifeste e você possa conhecer em tudo o Senhor Deus ao qual você adora, por revelação divina. Então você passará a ter a revelação da verdadeira graça, que é um favor imerecido. Você passa a ter a revelação de todas as Escrituras. Você conhecerá o inimigo de longe, não se enganará com nenhum culto, bonito por mais que seja, poderoso por mais que seja, com curas tremendas, expulsando demônios e emoções e sensações. Você não se enganará com isto, com ventos, com tempestades, com sangue na plataforma e outras coisas assim, diz o profeta. Você verá Deus na brisa, você terá tempo para escutar a quieta e pequenina voz do profeta. Você verá que a vara seca de Arão reverdeceu numa hora de silêncio, numa hora quieta. Você verá que Abraão estava fora. Ele tinha tempo para receber Eloí. E mensageiros para Sodoma, não era Eloí, eram seus mensageiros, para cegar os sodomitas e tratar com aqueles que estavam com o justo Ló, que estava preocupado lá com a política, etc., julgando na porta da cidade. Mas com Abraão, Eloí não teve esse trabalho. Ele ficou com ele separado. Esta é a natureza da noiva, esta é a natureza da esposa. Enquanto outras mulheres estão para cima e para baixo, sua esposa está velada em seu lar, cuidando de seus filhos, escutando a sua voz. Não é assim? Assim também é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para tanto é necessário que essa natureza religiosa mude hoje. Morra todos os credos e todos os dogmas, tudo que você aprendeu dos homens, exceto aquilo que Jesus Cristo é seu Salvador. E seja batizado em nome de Jesus Cristo e receba a promessa do Espírito Santo, porque ela é para você, que também, como os demais, têm sido chamados. Atos 2, verso 38 em diante. Deus os abençoe, ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir
nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, glória a Deus, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Céu, a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito, seu Senhor concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, glória a Deus, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste,
mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus.